O método involutivo nós utilizamos para arbitrar um valor de mercado, valor de venda, né, para terrenos, lotes ou glebas. No entanto, se existem amostras para fazer. Na verdade, todos os métodos são comparativos. Todos. Se nós não temos amostras suficientes para poder chegar no valor de mercado daquele terreno, daquele lote, daquela gleba, né? Já expliquei na segunda-feira o que é gleba. Glebas são grandes extensões de terra. Não existe uma medida linear para definir o tamanho de uma gleba. De repente, a minha gleba em Minas Gerais é o meu quintal no Amazonas, né? Então, se eu não tenho amostras, eu vou usar o método involutivo. Mas toda vez que vocês tiverem condições de captar amostras similares ao imóvel que vocês estão avaliando, para fazer o comparativo, né? O método mais indicado, 80% de qualquer avaliação, das avaliações, são realizadas em cima do método comparativo direto de dados de mercado. Quando eu preciso avaliar um terreno em que não existe amostras nas redondezas, e por que não existe amostra na redondeza? Afinal de contas, nós vivemos num país continental. Isso aqui não é um país, é um continente. O que mais tem aqui são terras, né? E por que eu não tenho amostras de um determinado terreno, num logradouro, naquela cidade, né, para poder captar amostras e fazer o quadro amostral? Porque provavelmente está havendo um boom imobiliário. Provavelmente. E em função desse boom imobiliário, os terrenos somem, desaparecem, né? As construtoras, obviamente, estão fazendo lançamentos. O primeiro boom imobiliário foi na década de 70, de 50, perdão, na década de 50. O segundo boom imobiliário foi na década de 70. O terceiro boom imobiliário terminou em 2013, né? E desde 2019, estamos em 2023, desde 2019, estamos vivenciando o quarto boom imobiliário. Toda crise tem um início, um meio e um fim. Qualquer crise. Imagine vocês a letra U, e lá embaixo da letra U, naquela curvinha da letra U, é o fundo do poço. Em 2019, um pouquinho antes, nós estávamos no fundo do poço. E, a partir de então, começamos a entrar num viés de crescimento, né? A setinha passou a apontar para a extremidade da letra U. Nós estamos vivenciando o quarto boom imobiliário, né? Como eu já disse, toda crise tem um início, um meio e um fim. Dizer para vocês que estamos no fim, não dá para chegarmos a uma conclusão nesse sentido. Mas, no momento, fevereiro de 2023, estamos vivenciando o quarto boom imobiliário. Então, quando existe um boom imobiliário, fica difícil conseguir amostras para avaliar um determinado terreno. Imagina vocês como é que surge essa aplicação do método involutivo. Um incorporador
ele passa na frente de um terreno e vou dar um outro exemplo antes de falar do incorporador. Um ser vivo qualquer, né? Qualquer pessoa passa na frente de um terreno que ele vê em aclive e o pensamento dele, o comportamento, poxa, isso é um terreno baldio, cheio de dengue, né? E isso aí vai virar um mato, se é que já não virou. Ele não tem inspiração, ele não tem noção do que pode ser construído ali. Passa uma outra pessoa, um visionário, né, que é provavelmente um incorporador, ele passa ali na frente daquele terreno, daquele lote, nossa, esse terreno é o ideal para o que eu estou pensando em fazer, né? E se interessa, ele tem interesse em comprar aquele terreno. Só tem um detalhe, mesmo ele sendo o incorporador, ele tem um staff de economistas, de arquitetos, de engenheiros, só que ele, incorporador, ele não faz a mínima ideia de quanto custa aquele terreno. E a pessoa que proprietária daquele terreno, ele, vamos dizer que o terreno dele valha R$ 1 milhão, uma hipótese, né? E como está havendo um boom imobiliário ali naquela região, o dono desse terreno, esse proprietário, ele quer vender aquele terreno que, na verdade, hipoteticamente o valor é R$ 1 milhão, ele quer vender esse terreno por R$ 5 milhões. Ele está totalmente fora da realidade. Não há terreno, está havendo um boom imobiliário e ele quer vender o terreno. Por sua vez, tem uma pessoa interessada, que é um incorporador, que também não tem a mínima ideia quanto é que está aquele terreno. Surgiu um impasse. Comprador não tem noção de quanto custa o terreno que é do interesse dele, e o vendedor também não tem noção quanto é que vale o terreno dele. Nesse exato momento, só existe um método para avaliar aquele terreno, aquele lote, aquela gleba. É o método involutivo. Muito bem. Esse mesmo método involutivo, ele é conhecido como estudo de massa. Nós vamos ver isso em detalhe, né? Chamar o método involutivo e estudo de massa é muito similar. E, normalmente, quando nós estamos utilizando o método involutivo, praxe. Cada vez mais é utilizado a forma de permuta. O incorporador vai construir unidades ali naquele terreno e quem está vendendo, ele não quer receber em dinheiro o valor do terreno dele. Ele quer receber o correspondente em unidades a serem construídas ali naquele local, né? E isso é praxe, a permuta por unidades, ao invés do proprietário receber as respectivas unidades. O valor do terreno, na permuta, precisa ser maior que o valor de venda à vista. Quando nós começarmos a fazer os nossos cálculos, nós vamos entender. Muito bem. Como eu já disse, o método involutivo ele é utilizado para chegarmos a um valor de avaliação, né, um valor de mercado de terrenos, lotes, áreas e glebas urbanizadas. A fórmula do método involutivo
Ela não tem nada de absurdo, ela é muito fácil, mas muito. VT é igual a VGV menos C menos L. Né? Essa é a fórmula, é uma fórmula muito simples, não tem nada de complicado. VT é o que eu quero achar, é o valor do terreno. E eu preciso desses 3 fatores aqui. Ó. VGV. O que é VGV? É o valor de venda do empreendimento. Como é que é esse VGV? Olha só, eu tenho um empreendimento com 200 unidades, hipotético. E cada unidade custa 200 mil. 200 vezes 200 mil é o valor do meu empreendimento, é o meu VGV, né? Volume geral de venda. E C, eu para construir alguma coisa, né, eu tenho um custo. Eu preciso calcular esse custo. O meu C aqui é exatamente o custo da edificação. E L? L vem a ser o meu lucro. Eu não vou fazer filantropia. Há algumas décadas lá atrás, o lucro chegou até a ser 100%. Hoje, o lucro de um empreendimento, de uma construção, quando tem essa situação de incorporador e vendedor, né, não passa, gira em torno aí de 17% a 30% no máximo, o lucro. Muito bem, para mim aplicar essa fórmula aqui, ó, VT igual a VGV menos o custo, menos o lucro, eu preciso calcular, eu preciso de um elemento só. Eu preciso buscar a minha área edificável. Essa área edificável, eu preciso saber qual é a área máxima que eu posso construir naquele terreno, naquele lote. Vamos dizer que a área máxima seja 4 mil metros quadrados, uma hipótese. Mas se eu vou construir 3.500 somente, isso é problema meu, do incorporador. Né? Mas, óbvio, que eu vou tentar aproveitar o máximo de área construída desse terreno. Tem colega aí com o microfone aberto. Eu vou tentar aproveitar a área máxima para ser construída naquele lote. E aonde que eu vou buscar essa informação? Eu vou buscar aqui, ó, na CI, Certidão de Informação. No estado do Rio de Janeiro, é conhecido como Certidão de Informação. E é de graça. De uma maneira geral, essa certidão de informação, no Brasil inteiro, você consegue obtê-la de graça, mas existem alguns municípios que é cobrado. Por exemplo, em Sorocaba, no centro-oeste de São Paulo, o nome não é nem certidão de informação. É a mesma coisa, só que muda o nome. Ficha de informação. Nessa ficha de informação, eu tenho tudo que eu posso, elementos que eu preciso para poder construir num determinado logradouro. Então, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, cada região tem uma subprefeitura, tem uma região administrativa. Então, são vários subprefeitos naquela cidade. Muito bem. Eu vou me dirigir a essa região administrativa, na diretoria de urbanismo, e vou solicitar, através de um requerimento, a ficha de informação daquele logradouro. Eu tenho que informar o número, né? O endereço completo. Eles não vão me dar
essa certidão de informação na hora. Vão me dar daqui a 1, 2, 3 dias. Muito bem. Só que no mesmo local que eu pego essa certidão de informação, ali tem um plantonista, tem um técnico em construção civil, tem um arquiteto em construção civil, tem um engenheiro que está fazendo um plantão ali naquele local, 2 ou 3 vezes por semana. E eu, de posse dessa certidão de informação, eu só preciso, para poder chegar no valor de mercado do terreno, aplicando o método involutivo. Eu só preciso de uma informação. Qual é a área máxima permitida para construir ali naquele terreno? Nessa ficha, nessa certidão de informação, existem vários elementos. Nenhum deles me interessa. Qual é o afastamento da construção em relação ao meio-fio? Qual é o PA aprovado? Qual é o número de pavimentos? Nada, nenhuma outra informação eu vou precisar, vai me ajudar. Eu só preciso de uma informação. Qual é a área máxima que eu posso construir ali naquele local, naquele lote, naquele terreno? E essa certidão de informação, normalmente, ela vem em códigos, né? Por isso que tem um plantonista. Ele sabe esses códigos aí de cor. E você senta ali na frente dele e ele vai te passar. Você pode obter também essas informações, no caso é uma só, né? A área máxima construída. Por exemplo, se você entrar aqui nesse link de Florianópolis, de Santa Catarina, você consegue obter isso na tua impressora, sem sair de casa, né? Se aquele município, como eu já disse, são 5.570 municípios. Se aquele município ele não tem, se eu não consigo obter essa certidão de informação para me dar esse elemento, né, a área máxima a ser construída, provavelmente naquele município existe um plano diretor. Se não existir um plano diretor, deve ter um código de obras. Se não tiver um código de obras, deve ter uma lei do uso dos solos. Na ausência desses 3 elementos aí, eu tenho um zoneamento. Se nada disso existir naquele município, no mínimo, tem uma secretaria de obras da prefeitura, né? Lá naquela cidade. Lembre-se que hoje vocês são peritos na cidade de vocês, mas amanhã vocês estarão, com certeza, atuando em outros municípios, em outros estados, né? Pelo país inteiro, se vocês estiverem fazendo uma avaliação extrajudicial, né? No país inteiro. Muito bem. Essa área máxima que eu preciso, através da certidão que eu acabei de mostrar para vocês, ou de uma ficha de informação, essa área total abrange áreas privativas, comuns, infraestrutura, lazer e garagem. Em suma, eu preciso da área máxima para fazer o melhor aproveitamento possível. Bem, eu vou obter essa área máxima indo a um desses órgãos aqui que está dentro dessa tabelinha. Muito bem. Agora, eu preciso, para calcular o VGV, lembre-se da fórmula, tá? VT igual a VGV menos C menos L. Eu, para poder levantar, saber qual é o VGV daquele empreendimento,
Eu preciso, obviamente, da área edificável. Já disse a vocês, eu preciso saber qual é a área máxima que eu posso edificar ali naquele logrador. E o valor de venda do metro quadrado, onde é que eu vou obter isso? Na quarta-feira eu disse a vocês, olha, tem que ler, você para ser um consultor, um corretor de imóveis, um perito avaliador, um perito judicial, você tem que ler, ler e ler. Crie o hábito de entrar nos cadernos imobiliários aí dos principais é, jornais, newspaper, né? A Folha de São Paulo tem um caderno excelente de moradia, né? Muito bem, eu preciso saber qual é o valor de venda do metro quadrado ali naquele local, ali naquela região. E aonde que eu vou obter o custo do metro quadrado para se vender. Detalhe, eu vou construir um empreendimento hoje que só vai ficar pronto daqui a 24 meses, daqui a 30 meses. Obviamente, o valor de venda daqui a 30 meses não é o mesmo de hoje, mas para efeito de cálculo do método involutivo, eu vou calcular o custo do metro quadrado de venda de hoje, não é futuro, não. Não é no amanhã. Isso não existe. Vou citar um exemplo que aconteceu há muitos anos atrás. Havia uma construtora que chamava Sencol, né? Há muitos anos atrás, há uns 35 anos atrás. Ela estava lançando ela tinha uma gleba na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, e na hora, ela, como toda empresa SA, ela é obrigada a fazer um balancete todo mês e de 6 em 6 meses ela tem que desenvolver um balanço. E dentro de qualquer balanço existem duas colunas obrigatórias, o ativo e o passivo. Tudo que é bom naquela empresa está no ativo. Tudo de ruim, que não presta, vai para o passivo. Né? Então, ela, na hora de fazer o balanço dela, ela simplesmente lançou o valor daquela gleba em termos do que vai acontecer no futuro. Daqui a alguns anos, a minha gleba vai ter a caixa de rua, vai ter uma galeria, vai ter iluminação. Isso não existe. Tem microfone aberto aí. Tem microfone aberto aí, por favor. Atenção, apoio. O valor, o custo do metro quadrado para se vender é de hoje, não é daqui a 24 meses, daqui a 30 meses, não. Muito bem. Aonde eu vou obter o custo do metro quadrado para se vender hoje? Eu vou entrar em contato com os incorporadores ali daquela região. Com certeza eles sabem. Eles têm isso em planilha, na ponta da língua. Eu vou, na ausência de incorporadores, e nada impede de eu consultar ambos, eu vou ver os construtores. Essa figura do incorporador e construtor são duas figuras distintas, mas muitas das vezes eles se confundem. Incorporador é quem tem um din-din, o dono do cascalho. Construtor é quem constrói. Muito bem. Posso também obter o custo do metro quadrado para se vender hoje junto à ADEME. É só vocês se cadastrarem na ADEME, nesse link aí, e vocês vão ter. A ADEME é regional. Muito bem.
E tem também a Pini, é uma publicação fantástica. Ali, tanto na ADEME quanto no Pini, eu tenho o custo do metro quadrado para se vender na região e para se construir. E também posso consultar as bigs imobiliárias. Só no Rio de Janeiro tem para mais de 50 big imobiliárias. Muito bem. Agora que eu já tenho a área construída e tenho o custo do metro quadrado para se vender hoje, é só multiplicar um pelo outro, eu tenho o VGV do empreendimento que eu quero lançar. Muito bem. Agora eu preciso calcular o custo. Eu, para construir alguma coisa, vou ter um custo. Novamente, eu preciso da minha área edificável, que eu vou conseguir através do plano diretor, da Secretaria de Obras, da ficha de informação, né? E agora eu preciso do custo do metro quadrado para se construir, né? Muito bem. Aonde que eu vou pegar o custo do metro quadrado para se construir? Novamente, nos incorporadores, nos construtores, na ADEME, no PINE, né? E no Sinduscom, o Sindicato da Construção, né? Num desses órgãos, com certeza eu vou ter o custo do que eu preciso, né? E, obviamente, eu vou ter uma média, né? Muito bem. Agora, eu preciso calcular o meu lucro, né? Esse lucro, gente, é um percentual do VGV, né? Didaticamente, botei até em vermelho para chamar a atenção. Esse percentual do lucro ele é negociável, ele não é fixo, não. Ele pode ser 30, pode ser 25, pode ser 31, pode ser 35, pode ser 20, pode ser 17. Ele é negociável entre quem está vendendo e quem vai construir. Muito bem. Vamos para um exemplo para aplicar essa fórmula que nós acabamos de ver. VT é igual a VGV menos C menos L. Uma fórmula muito simples. Vamos ver um exemplo. Considerando-se que se queira avaliar o terreno com estas características que vocês estão visualizando aí, a área do meu terreno tem 800 metros quadrados. Vou fazer um parênteses aqui. Os exemplos que eu estou passando para vocês é didático. O meu terreno tem 800 metros quadrados. Eu tenho uma frente de 20 metros. Falar que a testada do meu terreno, ou a frente do meu terreno, tem 20 metros, estamos falando a mesma linguagem. Frente ou testada é a mesma coisa. Os fundos também têm 20 metros. E a profundidade, a minha lateral direita, a minha lateral esquerda, tem 40 metros. Já deu para perceber que eu tenho um formato de um retângulo. Muito bem. A minha área edificável é 2.320. Aonde eu consegui isso? No plano diretor do município, né? Ou então naqueles outros órgãos que eu comentei com vocês. Vamos calcular, vamos ver qual vai ser o custo desse empreendimento hipotético que eu estou desenvolvendo aqui com vocês. Custo da obra vai ser a minha área total vezes o custo do metro quadrado. O custo, a minha área total já ficou definida, 2.320. Está aqui, ó, eu tirei daqui. O custo do metro quadrado para a construção, R$ 1.100. Aonde eu peguei esses R$ 1.100? Volto a falar, o meu exemplo é didático. Eu pego aqui, ó, incorporador, construtor, ADEME, PINE, Sinduscom. Muito bem.
R$ 1.100 o custo do metro quadrado para se construir. Agora eu preciso achar o meu VGV, o meu valor de venda, né? Vai ser a minha área edificável vezes o custo do metro quadrado para se vender hoje. 2.320 é a minha área e 2.190 é o custo do metro quadrado para se vender hoje. Aonde que eu peguei o custo do metro quadrado? Está aqui, ó. Incorporador, construtor, ADM, PIN e nas grandes imobiliárias. Muito bem. Então, eu já tenho o custo, eu já tenho o VGV da minha obra, agora eu preciso calcular qual vai ser o meu lucro. Já botei em vermelho. Esses 30% é negociável, né? 30% do meu VGV está aqui, ó, 5.080.800. 30% de 5.080.800 representa 1.524.240. E qual vai ser o valor do meu terreno? É o que eu estou buscando, o valor do meu terreno. Eu vou pegar o valor da venda, né, meu VGV, menos o custo, menos o lucro. Eu já tenho esses três fatores. 5 milhões, menos 2.552.000, menos 1.524.000, o valor do meu terreno representa 1.004.560. Antes de eu continuar, não pensem, não existe diferença no método evolutivo, quando estamos, inclusive, lidando com permuta, não existe diferença. Não tentem calcular por diferença, porque não é assim que funciona, ok? Muito bem. 1.004.560 seria o valor do terreno. Só tem um detalhe. Eu, comprador, eu, incorporador, eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho esse dinheiro. Eu quero comprar esse terreno, mas eu não tenho esse dinheiro. E quem está vendendo também não quer receber tudo em dinheiro. Obrigatoriamente, nós vamos entrar numa coisa chamada permuta. A permuta, o percentual de unidades em que eu, vendedor, vou receber, esse percentual é negociável. Não é só o lucro, não. No meu exemplo, o percentual negociável foi de 25%. Poderia ter sido 20%, poderia ter sido 27%, qualquer número. É negociável. Esse percentual aqui sobre a área edificada, bem como o lucro. São 2 percentuais negociáveis ali na transação. Muito bem. 25% da área construída, 2.320, né? A área foi dada aqui, ó, 2.320, é a área máxima que eu posso construir. 25% de 2.320 representa 580 metros quadrados. Então, o que acontece? Eu, incorporador, eu vou ter que assinar. É assim que funciona no método evolutivo a permuta. Eu, incorporador, eu vou assinar um termo de compromisso com o vendedor desse terreno, em que eu me comprometo a entregar numa data, não podemos deixar a data em aberto, precisamos mensurar isso. É tudo por escrito. Eu construtor, eu, incorporador,
eu me comprometo, através de um termo de compromisso, né, devidamente assinado, em que eu me comprometo a entregar 580 metros quadrados de área construída ali naquele empreendimento até a data X. Né? Esses 580 pode corresponder a 4 coberturas, a 7 apartamentos, tudo é negociável. E detalhe, nesse momento em que essa área construída está sendo definida, a área máxima que eu vou ter que receber. Eu como vendedor do terreno, na minha leitura, não da do Benito, eu vou escolher as melhores unidades. Né? Por que eu falo assim? Porque eu vou citar uma curiosidade. A Zona Sul do Rio de Janeiro, Leblon, Ipanema, Copacabana, é totalmente diferente da Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca é muito parecida com Miami. É um perto e longe ao mesmo tempo. 90% dos moradores ali na Barra da Tijuca estão motorizados. Tudo é perto e longe ao mesmo tempo. E você, para se dirigir a um supermercado, e são muitos, né? Um shopping, né? Você tem que, provavelmente, você está motorizado. O que acontece? Na Zona Sul do Rio de Janeiro, Leblon, Ipanema, Copacabana, os moradores ali, eles dão preferência ao sol da manhã, morador da Zona Sul. Lá na Barra da Tijuca, o comportamento é diferente. Os 14 quilômetros que tem na Avenida Litorânea, na Sernambetiba, na Barra da Tijuca, quando dá 1h da tarde, mas parece horário britânico, começa a ventar. Não é uma ventania, mas é um ventinho que incomoda. Você vê os grãozinhos de areia batendo na sua perna e parece até que você está vendo as dunas se movimentando. E o morador que adquire uma unidade frontal ao mar, ele tem 2 alegrias. Uma quando ele compra aquela unidade e outra quando ele vende. O ser humano, quando compra alguma coisa, a natureza dele querer mostrar que está morando de frente para a praia, vai fazer churrasco na varanda dele todo final de semana. Então, praticamente, aquela porta corrediça lá na varanda permanece aberta. Mas depois que o oba-oba passa, depois de alguns meses, né, aquela porta vai ficar fechada quase sempre. E a própria esquadria de alumínio fica impregnada de zinabre. Né? E a umidade, na próxima à praia, ela é tão acentuada que as portas dos armários, quando se abrem, tem uma luzinha que acende para amenizar a umidade que está dentro do armário duplex. Né? Então, o morador ali naquela região, 90% das construções tem uma cobertura, e todas elas com piscina. O morador dessas coberturas, de uma maneira geral, quando chega sábado, domingo, feriado, ele acorda lá para as 10, 10h30. Até ele tomar o breakfast dele, já deu 11 horas, 11h30.
Quando ele olha para a piscina, o sol que ele quer que bata ali em cima da piscina dele, não é o sol da manhã, não, porque ele não vai para ficar na piscina 10 minutos. Ele prefere o sol da tarde. Então, os gostos são diferentes. O que é bom para um é ruim para outro. Né? Na Zona Sul, a preferência é pelo sol da manhã, lá no Rio de Janeiro. Mas, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, a preferência não é o sol da manhã, é o sol da tarde. E detalhe, isso não acontece só na Barra da Tijuca, não. São 14 mil quilômetros no litoral do Brasil. Praia de Santos, Água Grande, Praia Grande. Isso acontece em todo o litoral brasileiro. Continuando. Continuando. O proprietário, ele, obviamente, ele quer receber. Eu preciso, para mim, construir esses 580 metros quadrados, eu vou ter um custo. E, consequentemente, para mim vender, né, esses 580 metros quadrados, isso foi calculado com o preço de hoje. Seria 1.270.000. 1.270.000. Eu, incorporador, eu não tenho esse dinheiro. O proprietário, né, quando ele vender, que provavelmente ele não... A probabilidade dele se desfazer desses 580 metros quadrados é grande. E quando ele se desfazer daqui a 30 meses, ele vai obter um valor bem melhor do que esse 1.270.000 pelos 580 metros quadrados que ele, se ele fosse vender hoje, ele teria na mão 1.270.000. Só que ele vai assinar um segundo... Eu vou assinar um termo de compromisso com o vendedor que eu me comprometo a entregar os 580 metros quadrados numa determinada data, daqui a 30 meses. Mas ele, vendedor, ele vai assinar um termo de compromisso comigo que, obviamente, vamos mensurar isso. As datas não ficam em aberto. Em que ele só vai poder se desfazer dessas unidades, correspondente a um total de 580 metros quadrados, depois que eu, incorporador, tiver comercializado todas as unidades que eu vou colocar em disponibilidade para venda. Né? E eu, incorporador, com certeza eu não vou colocar todas as minhas unidades disponível para venda. Existe uma coisa chamada reserva técnica. Eu, incorporador, eu não sei como a economia vai se comportar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Eu não tenho uma bola de cristal. Como eu também não sei quem vai ser o ministro da Fazenda daqui a 6 meses. Hoje é um, amanhã pode ser outro. Né? Então, eu, incorporador, isso é normal, no Brasil inteiro, os incorporadores fazem isso. Eu vou segurar algumas unidades para me capitalizar. Eu não vou vender tudo. Né? Esse tipo de comportamento passou a ser conhecido
como lavagem de dinheiro, essa reserva técnica, mas continua existindo. Muito bem. Se o vendedor do terreno fosse vender esses 580 metros quadrados hoje, ele teria na mão 1.270.000. Mas ele vai assinar um termo de compromisso comigo que só numa determinada data, depois que eu tiver comercializado as unidades que eu vou colocar à venda disponível, né, ele pode vender as unidades dele. Obviamente, se eu não vender tudo dentro da data que foi estipulada, o prejuízo é meu, incorporador. Né? Por isso que tem que mensurar a data. O papo, a conversa está muito bonita. Está linda essa minha conversa para vocês. Só que o vendedor, quem está vendendo um terreno, quer receber um cascalho, quer receber alguma coisa em dinheiro. Então, esse vendedor do terreno, ele vai receber duas coisas. Duas. Em dinheiro, eu, para construir esses 580 metros quadrados, o meu custo para construir isso é R$ 1.100 o metro quadrado. Isso representa, para mim construir esses 580 metros quadrados, representa 638 mil. Resumo da ópera: o que o vendedor do terreno vai receber são duas coisas. Ele vai receber um pedaço de papel em que eu me comprometo a entregar a ele. É um documento, tá, gente? Eu me comprometo a entregar os 580 metros quadrados daqui a 30 meses e hoje, cash, à vista, R$ 638 mil. Ele não vai receber isso aqui. E não façam conta, porque não existe diferença. Não é assim que a permuta funciona. A permuta funciona exatamente da forma que eu acabei de explicar. É exatamente isso. Né? Eu vou mostrar para vocês um outro exemplo para solidificar isso melhor. Só um minutinho. Vocês todos estão acompanhando aqui o meu raciocínio, gente, o desenvolvimento, como é que se busca o método evolutivo. Pois vou continuar. Vou dar um outro exemplo para achar o mesmo que nós fizemos, pelo método involutivo. Eu tenho um terreno de 1.200 metros quadrados e é 30 por 40. A minha área edificável representa 4.000 metros quadrados. Esse 4.000 metros quadrados eu obtenho através da certidão de informação do plano diretor. O custo do metro quadrado para me construir esses 4.000 metros quadrados continua sendo, no meu exemplo didático, R$ 1.150. E o custo para mim vender hoje, R$ 2.200. E negociamos isso aqui, comprador e vendedor. O lucro que eu, incorporador, vou ter é de 30%. Bem, quais são as perguntas? Qual o custo da construção? Qual o VGV? Qual o lucro esperado da construtora? Qual o valor do terreno? No caso de uma permuta de 22%, em relação à área, aqueles 4.000 metros quadrados, qual a área correspondente que o proprietário receberia? Eu tenho que calcular tudo isso. Qual o valor que o proprietário receberia no caso de permuta? Normalmente vai cair em permuta. E no caso de permuta, qual o valor que a construtora pagaria pelo terreno? Então, vamos responder a todas essas perguntas aqui. Muito bem. Custo da construção. Vai ser a minha área edificável,
vezes o custo do metro quadrado para se construir. A minha área da construção, lá dentro do plano diretor, 4.000 metros quadrados. E o meu custo para construir, 1.150. Isso, vezes isso, vai representar o custo que vai existir para se construir esse meu sonho, esse meu empreendimento, 4.600.000. Qual vai ser o VGV desse empreendimento? Vai ser a minha área edificável, 4.000 metros quadrados, vezes o valor para se vender hoje, 2.200. Representa esse VGV, 8.800.000. Qual vai ser o lucro? O lucro é 30%. Como eu já disse, isso aqui é negociável. Cadê você? 30%, se for negociado esse percentual, 30% de 8.800.000, o meu lucro vai ser 2.640.000. Bem, eu já tenho os 3 fatores. Eu tenho o custo da construção, eu tenho o VGV e eu tenho o lucro. O valor do meu terreno é só aplicar a fórmula. Vai ser VT, o valor do terreno, vai ser igual a VGV menos o custo menos o lucro. Está aqui meus 3 fatores. 8.800.000 menos 4.600.000 menos 2.640. O meu terreno, o valor dele seria R$ 1.560.000. A área da permuta qual vai ser? Foi negociado 22%. São 2 percentuais que são negociados. Aqui, no caso, no meu exemplo, 22% sobre a área edificável, sobre 4.000 metros quadrados. 22% de 4.000 representa 880 metros quadrados. Então, obviamente, eu vou assinar um termo de compromisso com o vendedor do terreno, que eu me comprometo a entregar a ele, daqui a 30 meses, 880 metros quadrados, um total de áreas, de unidades construídas. Bem, se ele fosse vender esses 880 metros quadrados, ele hoje estaria recebendo na mão 1.936.000 pela venda dessas unidades. Só que ele não pode fazer isso. Ele vai assinar um termo de compromisso comigo, que ele só vai poder se desfazer desse quantitativo, desses 880, depois que eu, incorporador, tiver comercializado todas as unidades que eu vou colocar em disponibilidade para venda. E a última pergunta: qual o valor que a construtora pagaria nesse terreno, já que estamos falando de uma permuta? Eu, para construir esses 880 metros quadrados, o custo para se construir é 1.150. Isso, vezes isso, dá 1.012.000. Então, o vendedor do terreno vai receber 2 coisas. Ele vai receber um documento em que eu me comprometo a entregar a ele 880 metros quadrados daqui a 30 meses, e em dinheiro hoje, cash, ele vai receber R$ 1.012.000. E por que isso? Porque ele não quer receber tudo em dinheiro, quem está vendendo. E quem está comprando também não tem esse dinheiro todo. Então, é assim que é feito a negociação. Em vez dele receber 1.560.000, ele vai receber em dinheiro 1.012.000, se nós estivermos trabalhando com esses percentuais, e mais 880 metros quadrados em área construída. Agora eu vou mostrar uma planilha de cálculo
extraída de dentro de um laudo de avaliação que foi solicitado o método evolutivo. Deixa eu voltar aqui. Alguma dúvida em relação ao que eu mostrei até agora? Vamos continuar. Isso aqui é uma planilha de cálculo que faz parte de um laudo. Como eu já disse, todo laudo ele é encorpado. Ele tem que ser um laudo robusto. Não existe laudo de meia dúzia de folhinhas, de 10 folhinhas. Não existe. Qualquer laudo tem, no mínimo, 30, 40, 50 ou muito mais folhas. Então, estamos apenas na planilha de cálculo, né? Em que eu estou usando o método evolutivo. O valor do imóvel é definido pela equação VGV menos o custo, menos o lucro da construtora. O VT é o que eu quero achar, o valor do terreno. VGV é o volume geral de venda, é o valor geral de venda de todo empreendimento. Custo é o que eu vou ter para edificar esse empreendimento. O lucro é o lucro esperado pela construtora. Obviamente, esse lucro aqui é negociável. O VGV, isso tudo tem que vir discriminado, escrito no laudo, do jeito que está aí. O VGV é determinado com base em uma ampla pesquisa no mercado imobiliário para determinar o valor médio de venda do metro quadrado de imóveis similares aos imóveis propostos no empreendimento hipotético a ser edificado no imóvel avaliando. Neste estudo específico, determinou-se um valor médio de venda extremamente realista e dentro da situação atual do mercado, compondo-se uma média do valor de venda do empreendimento comercial e residencial. Esse laudo de avaliação foi produzido para um empreendimento misto, residencial e comercial. Para a determinação do valor de venda do metro quadrado de área total, o perito realizou uma ampla pesquisa nos imóveis que foram comercializados e que estão sendo comercializados nos seguintes empreendimentos: Life Park, Mirantes do Parque e assim por diante. Custo. O custo baseado nas informações do sindicato, do Sinduscom, e nas informações coletadas junto às principais construtoras que atuam nesse município. Refere-se ao custo final do metro quadrado de área total a ser edificada. Mão de obra, mais material, despesas indiretas, equipamentos especiais, de acordo com o tipo do imóvel projetado. Neste estudo específico, determinou-se um valor médio de custo para o empreendimento comercial e residencial. Lucro. Estamos explicando a quem vai ler o laudo que cada um desses itens. O lucro é o lucro esperado, eu já expliquei tudo isso a vocês. É o lucro esperado pela construtora na realização do empreendimento. O lucro é sempre calculado sobre o VGV do empreendimento. E, via de regra, oscila entre 30% a 35% do VGV, de acordo com as características do empreendimento a ser edificado. Para este tipo de empreendimento, fixou-se o percentual de lucratividade em 33%. Reafirmo, esse percentual é negociável. Aí você apresenta a sua tabela de referência do CUP, né? Qualquer tabela que você venha utilizar, ela entra como anexo no teu laudo. O laudo tem que ser encorpado. A área do terreno representa, a área toda do terreno, 134.961,99. Isso foi tirado lá do plano diretor. O empreendimento hipotético elaborado pelo perito e com base no estudo da alinhamento, arquitetura e urbanismo,
quando a gente lida com método involutivo, nada como você fazer uma parceria com algum arquiteto. Vale a pena, principalmente quando a gente está começando, né? Ninguém começa sozinho. O médico se forma e, com certeza, os primeiros anos dele, ele vai fazer parceria. Ele não trabalha sozinho. Nenhum expert, nenhum profissional, nem engenheiro, ninguém trabalha sozinho. Tem que fazer parceria quando você está começando. Consiste em um complexo comercial com lojas, offices, conjuntos, hotel e coworking. O coworking ele se utiliza muito daquelas lajes corporativas, né, em que você ocupa essas lajes, essas áreas, e até para compartilhar as salas, são diversas salas. Isso que é o coworking, de alto padrão e um parque residencial com torres de apartamento, com 2 e 3 dormitórios, com infraestrutura de lazer e serviços completos. Esse complexo comercial, a área total, a área construída, tá? 269.923,98. O potencial construtivo recomendado, 260 mil metros quadrados. Foi como eu comentei com vocês, quando a gente vai fazer negócios e eu vou buscar a área máxima construída, eu não preciso, isso vai ser problema meu. Eu não preciso, a minha área máxima construída é de 4 mil, eu não preciso exatamente construir 4 mil. Posso chegar nos 3.500, 3.750, o raciocínio é esse. Tá? Então, a área sugerida aqui foi de 260 mil metros quadrados. O valor de venda da área para se construir, nesse dia, estava representando R$ 4.500. O custo para se construir, 2.480. Novamente, aplicando a fórmula que é muito simples. O VGV, 260 mil, vezes 4.500, dá 1 milhão, aliás, perdão, dá 1 bilhão 170 milhões, e o valor do VGV alcançado. O custo, 260 mil metros quadrados, vezes 2.480, 644 milhões e 800 mil. O VGV ficou de 33% do VGV, né? O VGV está aqui em cima, 1 bilhão 170 milhões. 33% disso ficou em 386 mil e 100 mil reais. Qual vai ser o valor do terreno? Isso, menos isso, menos isso. Então, o valor do terreno, R$ 139.100. Né? Eu não tenho esse dinheiro. Vou pagar isso? Não. E quem está vendendo o terreno também não quer receber tudo em dinheiro. Muito bem. Qual vai ser o valor de mercado que eu vou arbitrar? Não vai ser esse. Se lembra que eu bati nessa tecla que toda planilha de cálculo tem uma parte conclusiva? O valor do terreno, 139 mil. Eu preciso, fica ao meu critério, porque é muito subjetivo, adicionar ou subtrair 1%, porque está na norma, não sou eu que estou inventando, está na norma 14.653. Essa norma ela tem 7 partes. Né? A parte número 1 é genérica,
ela é comum a todas as demais partes. A parte número 2 da norma 14653, ela voltada para imóveis dentro de um perímetro urbano. A parte número 2 é voltada para imóveis em propriedades rurais. E a parte número 4 é para empreendimentos, o que nós estamos falando aqui. Né? Muito bem. Então, se optou em adicionar 1% em cima dos 139.100. 139.100 mais 1% dá 140.491 né? É esse o valor que eu vou colocar lá nos esclarecimentos para o juiz ou para o meu cliente? Não. Esse não é o valor de mercado que eu vou arbitrar. Quando eu chego aqui na parte conclusiva, o arbitramento desse valor de mercado é 101% subjetivo. Eu, perito, é que vou arbitrar esse valor. Não é o cliente, não é o juiz, não são as partes. Né? Eu preciso arbitrar. Então, o que a norma diz? Em cima desse valor médio estimado, eu preciso achar o limite inferior, 10% abaixo, sobre 140 milhões, e 10% acima, que vai representar 154 milhões. Qual vai ser o valor de mercado que eu vou arbitrar? Eu vou somar e dividir por 2? Negativo. Né? Eu estive no local. Nesse momento, eu faço a minha introspecção. Os imóveis que estão no entorno desse imóvel que vai ser construído são de alto padrão, eu vou me aproximar do limite superior. Os imóveis que estão no entorno desse imóvel que ainda vai ser construído são de baixo padrão, eu vou me aproximar do limite inferior. Eu não posso sair desses dois limites. Bem, essa é a planilha de cálculo que eu queria ter apresentado a vocês, né? Aplicando, saindo não só da teoria, mas aplicando na prática o método evolutivo. Estou aberto a perguntas. Quem quiser, abra o microfone aí e fique à vontade. Não tem ninguém? Então, vamos lá. Olha só, gente. Eu irei fazer outras lives futuramente, com toda certeza. Tá? E tem assuntos aí palpitantes. E, nesse momento, eu ofereço a quem tiver interessado em fazer o meu curso. É um curso com o meu diferencial, né? Sugiro que vocês façam todos os cursos, porque eu não sou o dono da verdade, o que eu falo não é dogma. Nada como vocês conhecerem a leitura dos meus pares, de outros professores. Mas posso garantir para vocês que o nosso curso é ímpar. Ele é bem mais completo, bem mais encorpado, cheio de exercícios, com vários exemplos e bem mais completo. É igual o que eu falo para vocês, o laudo tem que ser encorpado, tem que ser robusto. O nosso curso é encorpado, é robusto. Né? Ele é constituído um total de 15 módulos, os módulos estão em áudio e vídeo, né? E eu posso garantir para vocês que, ao término do curso, vocês vão ter o meu apoio. Há cerca de 11 anos atrás, eu fui dar aula em Sergipe, se eu não estou enganado. Eu viajei o mundo inteiro. E nesse momento que nós estávamos lá em Sergipe, ao término da aula, o pessoal resolveu fazer um grupo de peritos judiciais. E hoje
eu já formei milhares de peritos avaliadores, né? De peritos que atuam como perito judicial. Nesse grupo já chegamos a ter aí uns 3.500, mas com o correr do tempo o pessoal vai saindo e esse fórum é fantástico. Hoje estamos com aproximadamente 1.800 peritos no grupo e a gente troca figurinha. Às vezes vocês vão perguntar alguma coisa e eu não tenho, naquele momento, tempo para tirar a dúvida de vocês. E normalmente eu respondo. Mas façamos a hipótese que eu não responda. Tem sempre colegas, alunos com cacife bem maior que o meu, né? E eles respondem. A gente aprende ensinando. Se eu consigo transmitir, é porque eu aprendi, né? E muitas das vezes lá no fórum é colocado determinados convites. Fulano está lá em Ilhéus, já dei aula lá também. Fulano está lá em Ilhéus e pergunta se tem alguém para poder fazer a avaliação daquela fazenda. Então, no grupo, as pessoas se manifestam. Eu estou disponível, eu moro a 40 quilômetros desse local. Né? Eu estava no Rio e um colega precisava fazer uma avaliação em Cabo Frio, a 2 horas e meia de Cabo Frio. E eu não tinha, naquele momento, condições de me deslocar até aquela cidade. Eu botei uma chamada no grupo, né, no fórum, e apareceram 4 participantes, 4 colegas, né, 4 peritos, né, e assim eu disponibilizei para um dos 4, e a coisa funciona assim. É bastante interativo esse grupo que nós fundamos há 11 anos atrás, né? Se vocês quiserem saber alguma coisa a meu respeito, é só vocês entrarem lá no Google ou no celular de vocês. Tem um microfonezinho, pergunta assim, não precisa botar nenhum título meu. Pergunta, quem é Benito Bueno? Vão aparecer centenas de páginas a meu respeito. Então, com o correr dos anos, eu consegui, nesse assunto, me tornar uma autoridade em perícias avaliatórias. Né? E podem contar comigo durante e após o curso. Eu faço isso até hoje. Né? Eu saí de uma instituição que eu ministrava esse curso EAD, e o meu curso é bem mais antigo do que essa instituição, e até hoje eu troco figurinha com eles. Fiquem à vontade. Tá? E havendo interesse, né? Aqui tem diversos depoimentos a meu respeito, né? E aqui uma curiosidade, foi em Salvador essa imagem aí. Eu ministrava curso presencial, né? O valor do curso está em R$ 397 à vista. Quem tiver interesse, é só clicar aqui. Vai entrar direto na plataforma do Hotmart e lá tem muito mais explicação. Né? E vocês podem comprar parcelado. Se você já fez o curso, não tem mais interesse, não tem problema, mas você tem um amigo, indica para alguém. Né? Independente disso, eu vou continuar com as lives em assuntos palpitantes. Novamente, eu volto lá para o grupo e pergunto a vocês: alguma dúvida sobre. Posso fazer uma pergunta, professor? Pode. Eu fiz esse curso com É o senhor em Dionísio? 2021. Isso. Eu fiz em 2021 esse curso com o senhor, e final do ano eu me cadastrei no CGJ, que é o Conselho Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina. Em 2022 eu já fui nomeado e fiz várias perícias no Estado. E muito contente, me ajudou bastante, profissionalmente muito bom.
E eu só queria perguntar para o senhor, esse material que o senhor fez nessa live, o senhor vai repassar para nós? O meu apoio gravou a aula passada, né, o método evolutivo, Evolutivo. e está em edição. E provavelmente vai ser gravado, já foi gravado, eu estou afirmando, foi gravada a aula de hoje. E eu passo isso, tá bom? Tudo bem. Tá? E foi bom a sua colocação, na verdade, eu só tenho a agradecer, porque eu não combinei nada com você, Dionísio. Muito obrigado aí pelo carinho, pelas palavras, mas eu trato a todos dessa forma. E aproveito que, nesse exato momento, tem 24 pessoas presentes para dizer a vocês que não basta se cadastrar no Tribunal de Justiça do seu respectivo estado, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, não basta para ser nomeado. Isso não é condição sine qua non para ser nomeado. Vocês têm que fazer um trabalho de formiguinha, né? Esse trabalho de formiguinha, vocês não fazem uma semana, nem um mês, leva semanas, mas está aí o retorno, o Dionísio é testemunha disso. Tem que visitar todas as varas, tem que fazer o network. Quem não se faz presente não é lembrado. Inclusive, eu fiz outro curso também, professor com outros professores também, né? Para me aperfeiçoar mais. E agora eu vou começar a visitar as comarcas, os fóruns, né? Quando Da região vocês toda forem aqui. visitar as comarcas, os fóruns, criem, inclusive até no cadastro, no TJ, crie um raio de uma circunferência de 50 a 100 quilômetros no máximo. Representa 1 hora e 1 hora e 15. Por que eu estou batendo nessa tecla? Imagine que se você se cadastrou em todos os municípios do seu estado e você foi nomeado para uma comarca que está a 6 horas de viagem da sua localização. Obviamente, você vai ter que elaborar uma proposta de honorários. E nessa proposta de honorários, e isso, inclusive, eu ensino no curso, você tem que colocar lá alimentação, transporte, hospedagem, avião, se é o caso. Você não vai fazer filantropia. Você vai levantar todos os custos e apresentar a sua petição de honorários. O que vai acontecer numa comarca a 6 horas de viagem? Essa petição de honorários que você vai apresentar vai bater na mão de um advogado, de uma das partes. E esse advogado, na hora que pegar a sua petição, ele vai contestar. 90% dos advogados contestam todas as petições no Brasil inteiro. O que ele vai fazer? Ele vai se dirigir ao juízo, né, por escrito, através de uma petição dele. Excelência, por que o senhor não nomeou um perito da comarca local ou de uma comarca mais próxima? Né? O que o juiz vai fazer? Vai impugnar a sua petição. Então, não caiam na besteira de escolher municípios num raio de uma circunferência de 50 a 100 quilômetros da tua localização. Se você mora na fronteira, São Paulo com Mato Grosso, com Minas Gerais, não tem problema de você se cadastrar até nos 3 estados, mas o raio da circunferência dos municípios que você vai se cadastrar, vai escolher, continua sendo 50 a 100 quilômetros. Não escolha mais do que isso. Obrigado aí pela colocação, Dionísio. Diga, Júlio. Fale, Júlio. Júlio, liga seu microfone. Enquanto o Júlio não entra, algum outro quer falar, quer conversar? Aqui, Benito, consegui. É porque Consegui, estava dando microfonia. Pois não. Benito, é uma pergunta assim que eu queria ter feito semana passada. Suponhamos, por exemplo, o
essa questão mesmo, né? Todos os advogados, eu já faço algumas perícias, então, assim, toda perícia que eu faço, o advogado sempre rebate, né? Teve Não é uma pessoal, isso é estratégia. Claro, claro. Teve uma que a gente via que eles queriam protelar o processo, para o processo demorar, até que chegou um momento, depois que ele tinha perguntado até a cor do cavalo branco do Napoleão, e eu sempre respondi, solicito e tudo, e tal, né? Aí ele foi, pediu impugnação. E o juiz, assim, o juiz fez um negócio que eu tinha que colocar até numa moldura, como que o juiz explanou a avaliação que eu fiz, enfim, tal. Agora, a minha pergunta é o seguinte, suponhamos, eu faço uma avaliação, entreguei a avaliação lá pelo PJE, né, tal, bacana. Mas eu senti que depois que eu entreguei essa avaliação, eu poderia corrigir algum fato. Eu posso fazer isso? Não. Se você fizer isso, você vai assinar a tua sentença. Olha só, o laudo é uma petição, tá? Só que é uma petição de 30, 40 folhas. O laudo é um só. Uhum. Você entregou o laudo, colocou na plataforma, você vai morrer com a mão na Bíblia, por cima da Bíblia, jurando que o teu laudo está 100% correto. Se vier uma petição de contestação, e vai vir, de algum advogado, você não se reporta ao advogado, em hipótese nenhuma. Sim. Você só se reporta ao juiz. Os advogados só se reportam ao juiz. Sim. Se algum advogado fizer uma petição te elogiando ou metendo malha em você, eu estou falando assim, porque eu já passei por isso 2 ou 3 vezes. Só não me xingaram de batata doce por escrito. Mas voltando ao assunto, você só se reporta ao juiz. O fato do advogado escrever o que ele quiser, não é nada pessoal. Você não responda ao advogado, espera o juiz se manifestar. Se o juiz achar que é oportuno, não tem ninguém melhor do que o perito para representar o juiz. Afinal de contas, foi você que fez a diligência, fez a vistoria. Se o juiz achar que é oportuno você fazer uma petição de resposta à contestação da parte, ele vai fazer por escrito o juiz. Solicito que o perito se manifeste num prazo de 15 dias. E você, na sua resposta, na sua petição de resposta àquela parte, você se dirija não ao advogado, você vai se dirigir ao juiz por escrito, respondendo cada um dos novos quesitos que o advogado apresentou, um por um, mesmo que você já tenha respondido algum quesito lá no laudo que você já entregou, responda novamente. E qualquer resposta de quesito, você está proibido de usar monossílabos. Não use monossílabos, sim ou não. Aproveita a própria inicial do quesito, da pergunta que o advogado está fazendo, e começa a tua resposta. Qualquer resposta de quesito feito pelo perito tem 3, 4, 5, 6 linhas. É assim que se responde. Coloca os quesitos em negrito e a sua resposta não bota em negrito. É exatamente para fazer um contraste. E se o advogado escrever na petição de contestação dele que você esqueceu uma vírgula no teu laudo, no parágrafo tal, não muda, não muda. Se você acrescentar tal vírgula, o advogado vai pensar assim, se ele alterou esse parágrafo aqui, o que garante que não tem outros parágrafos errados? Você vai morrer com a mão na Bíblia e você não vai retificar nada no teu laudo. Não, retificar é uma coisa, ratificar é outra. Você não retifique nada no seu laudo. Você tem 101% de certeza. Você fez um laudo assertivo, um laudo correto, você vai ratificar. Vai responder todos aqueles quesitos que vão vir
E o último parágrafo é o tradicional. Aproveito o ensejo para ratificar o meu laudo apresentado referente ao processo número tal. Como quem diz, eu não mudo uma vírgula. O juiz já conhece essas manhas todas dos advogados. Existem dois tipos de advogados. Tá? Existe o advogado, deixa eu ver o horário para... existem dois tipos de advogados. Existe o advogado tubarão e o advogado águia. O advogado tubarão, ele morre no meio do caminho. O peixe tubarão, como qualquer outro peixe, tem uma guelra. Através da guelra é que ele respira. Né? A guelra é como se fosse um pincel que você coloca dentro de um copo d'água. Quando você coloca dentro d'água, os fiozinhos do pincel se abrem. Quando você tira o pincel, os fios se encolhem. É através da guelra que o oxigênio passa. O tubarão, se ele parar, ele dorme em movimento, e obviamente ele diminui o movimento dele. O tubarão, se ele parar, ele morre asfixiado, falta de ar. O tubarão, né? O advogado tubarão, ele só vai se preocupar com os quesitos, ele faz a petição inicial, ele acompanha o processo, ele só vai se preocupar com os quesitos por ocasião da entrega do laudo. Aí ele se preocupa com os quesitos. Vai morrer no meio do caminho. O advogado águia, é só você ver o seriado do Netflix, a Switch. Ali você vai conhecer o que é advogado águia. Até hoje, eu só esbarrei com o advogado tubarão. Ainda não nasceu um advogado águia para me vencer. Ainda não nasceu. Eu passei por todos os advogados, estou desmerecendo a classe, não. Tá? Só aparece advogado tubarão para nós fazermos contestação. E eles pedem a impugnação. Impugnar é um direito que cabe a qualquer cidadão, mas o único que pode impugnar uma petição é o juiz. É um direito do advogado pedir a impugnação, mas não é fácil conseguir, não. Como ele não consegue, eles contestam. 90% dos advogados contestam as petições no Brasil inteiro. Satisfeito, Júlio? Não, super satisfeito. É isso mesmo. Alguém mais tem alguma pergunta? Tá, então, olha, agradeço. Só queria colocar, professor, que eu fiz uma perícia, fui nomeado numa perícia na cidade que eu moro, sim, e era uma expropriação do município. E o proprietário do imóvel era até um amigo meu que eu tinha vendido já 3 imóveis para ele. Quando ele soube que eu fui nomeado, que eu era o perito da ação, ele já me ligou e correndo atrás de mim, explicando por que o terreno dele tinha que valer X. Né? E ele já tinha contratado 3 avaliações para se manifestar, né? Porque o município expropriou, e aí, quando ele foi intimado, ele já contratou 3 avaliações para mostrar quanto é que valia o terreno dele. Então, tipo assim, o município expropriou, foi lá e depositou 330 mil e expropriou o terreno. Aí os avaliadores que fizeram a avaliação para ele, 3 avaliações, chegou no valor de 1.100.000. Então, para 330 para 1.100.000. Onde que a juíza me nomeou como perito para chegar num consenso, né, num valor que ela acha que deveria ser. E deixa eu ilustrar isso, Dionísio. Aí eu cheguei no valor de 600. Aí, nos quesitos que ele pediu, o advogado do requerido, o requerente, no caso, é a prefeitura, o município, né? Do requerido, 85 quesitos. E num quesito desse, ele pediu para eu fazer o cálculo pelo método comparativo direto de dados do mercado e pelo método da renda, porque era um imóvel que era com 2 salas comerciais. Só que eram 2 salas comerciais totalmente danificadas, já deterioradas. Então, ele pediu para calcular pelos 2 métodos, num quesito deles, né? E a prefeitura, mais 45 quesitos. Eu devo ser 130 quesitos nessa perícia. Mas até eu receber, até o juiz
Um contestou, aí até o juiz sacramentar, levou 1 ano e pouco. Mas deu tudo certo. Bacana, bacana. Muito legal, Dionísio. Alguma pergunta de algum colega que está participando? Oi, professor. Obrigado, Luciano. Quem é que quer falar? Eu, Admilson. Ô, Admilson, é que você fechou a câmera. Boa noite, tudo Diga bem? lá, diga lá. Queria agradecer aí o senhor aí, tá? Essa aula aí, esse conteúdo muito, muito bacana. Sou aqui de Itatiba, sou amigo do Márcio, o Márcio Pervezano, a gente sempre toca figurinha e eu sou seu fã. É verdade, a minha esposa fez o conteúdo, fez o curso aí do senhor e o Márcio também. E a gente trabalha como perito e eu curto muito o senhor aí, tá? É carinho seu, carinho seu. Muito obrigado. Tá bom? Tá? Envaidece a gente, mexe aqui com o nosso ego, tá? Não, mas eu acho que o senhor é, assim, muito gente fina, muito, muito. O Márcio fala muito bem, e eu acompanho com a minha esposa aqui, a gente acompanha aí, isso que a gente fica feliz, né? De ter pessoas como o senhor para impulsionar a gente, né? Aí eu acho que a vida da gente é esse daí. É esse daí. Olha, o mercado é muito amplo, gente, mas não esqueçam o network, o trabalho de formiguinha. Hoje nós temos 80 milhões de processos no Brasil. Desses 80 milhões, são 18 mil varas. Divide 80 por 18. Dá 4 a 5 mil processos para cada juiz. Sim. Eles estão assoberbados, eles não dão conta dos processos. Está faltando perito judicial, peritos avaliadores de imóvel e até em outras áreas, dentro das varas. Óbvio que nós não vamos pegar 80 milhões de processos, mas 25% vai bater aqui na nossa mão. Sim, exatamente. É isso daí, eu acho que tem que continuar trabalhando, né? Eu acho que é por aí. Gente, eu vou fazer outras lives, obviamente vocês serão notificados, e aqueles que puderem divulgar o meu curso, eu fico honrado e agradecido, tá? Então, vamos ficar por aqui, tá bom? Ô, professor, só uma pergunta, por favor. Quem fala? É o Carlos? Não, é o César, JC Imóveis. A live vai ficar gravada? Vai. Vai ficar. Carlos? Eu perdi o início da live, infelizmente. Vai ficar. Tá. Vai ficar. Ótimo. O Carlos é da freguesia de Campanha. Lá de Campanha, como é a pronúncia? Campanhã. Campanhã. Tem um tio no finalzinho, na última letra A. Bacana. Sabe de onde ele está assistindo? Aqui são quase 9 horas da noite. Aonde ele está, já deve ser meia-noite. Ele está em Portugal, gente. Faltam 19 minutos. Eu quero aproveitar a oportunidade aí para os colegas presentes aí. Parabéns, hein? E dizer que eu tive a honra de fazer o curso de avaliação de imóveis e de perito em 2007, ou 2007 ou 2009. Eu creio que foi 2007. Né? Já tive para confirmar isso, acabei não confirmando. E eu tirei meu CRES em 2005 e de lá para cá, sempre que pude, acompanhando aí a avaliação, a evolução da profissão. Em 2009, vamos botar que seja 2009, nós não tínhamos o KNAI, nós não tínhamos essas oportunidades que tem hoje aí de internet para poder estar fazendo os cursos, se aprimorar, independente da gente estar atuando na área ou não. E as suas instruções, desde 2000, que eu fiz o primeiro curso até hoje, são sempre muito assim motivadoras, orientadoras e seguras para qualquer um de nós aqui desempenhar o seu papel, quem quiser atuar na área, né, como corretor de imóveis. Inclusive, também uma outra coisa que não tinha na época, nós corretores éramos um zero à esquerda, né, porque quem eram os avaliadores eram os engenheiros. Quando eu comecei a trabalhar de corretor em 2004, que eu fiquei de estagiário, coisa e tal,
eu devo ter recebido uma meia dúzia de ligações de engenheiros do Bradesco, do Itaú, de outros bancos, me ligando, esse apartamento que vocês anunciaram aí, como é que é o estado dele? Aí o cara, tinha uns que se identificavam direitinho, colega não, olha só, desculpa, eu sou engenheiro aqui do Bradesco, estou precisando fazer uma avaliação do imóvel aqui, e vocês estão com o imóvel aqui dentro do perfil. Ou seja, ele não ia no imóvel, ele não tirava foto, ele não fazia nada. Eu, estagiário, passava as informações para ele fazer o trabalho dele. E hoje, graças ao COFES, graças a muitos corretores, com certeza a participação do professor Benito também, nós ocupamos um lugar na sociedade e na nossa profissão. Bacana. E estou morando aqui em Portugal, Campanhã, tem 6 meses, não aguentei mais o nosso querido e amado Rio de Janeiro. E estou aqui, estou trabalhando na Remax Station, aqui em Campanhã mesmo. Vocês, acho que eu não cheguei a botar o meu contato, né? Vou botar aqui rapidamente, até o contato daqui de Portugal. Aliás, eu botei sim, na hora que eu me identifiquei. 909-935-909. Carlos Teixeira. Botei só o telefone rapidamente. Precisarem de alguma ajuda, alguma orientação, alguma conversa que possa orientar, passa um zap aí, a gente marca o horário e conversa aí. Tá bom? Bacana. Professor, parabéns mais uma vez e obrigado pela oportunidade de participar. E os colegas aí também. Muito obrigado, Carlos. Numa negociação, pode ser a negociação de um flanelinha ali na esquina, ou a transação a venda de um helicóptero. Existe um binômio chamado humildade e amizade. Você tem o que eu preciso e eu tenho aquilo que você necessita. Se nesse exato momento dessa negociação existir uma coisa chamada humildade, essa transação vai acontecer entre a gente. Gente, olha, muito obrigado. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Professor, eu que agradeço. Grande abraço aí, ó. Fica com Deus. Muito, muito, muito gratificante essa aula aí. Muito. Parabéns, obrigado mesmo.